Olá, meus amados. Hoje, dia 18 de março de 2022, sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de vigia. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Então aqui o final, São Mateus fala claramente que os sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, perceberam que Jesus falava deles. Tá? Então, tanto os sumos sacerdotes quanto os fariseus procuram, aqui já está quase no final do Evangelho de São Mateus, então é o momento em que a disputa vai ficando cada vez mais acirrada, vamos dizer assim, a tal ponto que eles vão realmente tramar a morte de Jesus, como nós conhecemos. Então vamos entender o texto de hoje. Então vamos lá. Então diz o texto, Jesus conta essa parábola, que certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar uvas e construiu uma torre de guarda. Então quem é esse que plantou essa vinha? É o próprio Deus. E aí quem é a vinha? É Israel, o território de Israel, o povo de Israel. E aí o Senhor o protege, porque ele põe uma cerca em volta, ele faz, o texto vai dizer que ele faz um lagar para esmagar uvas, então ele dá alimento e põe uma torre para vigiar. Então constrói, nós vamos a Jerusalém, vamos ver agora, da semana que vem, com a graça de Deus, já estaremos embarcando para ir ao Egito e depois para Jerusalém, para a Terra Santa. E nós vamos ver que ainda existem os muros da antiga cidade de Jerusalém. Era comum que as cidades fossem fortificadas através de muralhas e tivessem torres de vigia, onde os guardas ficavam ali para que a cidade não fosse invadida. Então você vê que Deus escolhe essa vinha, que é Israel, protege, dá alimento. Mas o que ele espera? Ele espera também que esta vinha, que é onde planta os pés de uva, as parreiras, possa produzir frutos. Aqui então, ou seja, o Senhor entrega ao seu povo a palavra, tudo, para que aquele povo produza frutos de conversão. Mas a gente vai ver que isso não acontece. E aí diz que depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Então ele volta para o céu, vamos dizer assim.
Então esse homem aqui é o pai que vai depois, né, para o céu. Então ele permanece ali no céu. A ideia é essa, é uma parábola, é uma história, então você tem que ler vamos dizer, nas figuras que são apresentadas aqui. Quem são esses vinhateiros? Vinhateiros é quem cuida das vinhas, tá? Então quem são os vinhateiros? Ora, gente, os próprios homens a quem Jesus estava dirigindo a parábola. O texto começa dizendo: Jesus dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo-lhes, tá? E depois no final vai falar que os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Então esses são os vinhateiros, são os homens que deveriam cuidar da vinha do Senhor, portanto que deveriam cuidar de Israel. E agora vamos ver como se desenvolve essa história. Então diz que quando chega o momento da colheita, então quando Israel deveria dar frutos de conversão, o Senhor manda os empregados dele aos vinhateiros. Quem são esses empregados? São os profetas. Primeiro ele vai falar de 3. Os vinhateiros, porém, então eu vou ler aqui o texto. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, a outro, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Então, quando chegou o momento, o Senhor manda aos vinhateiros, portanto, a esses chefes religiosos de Israel, os seus empregados. Quem são? Os profetas. Os profetas para cobrarem uma vida de acordo com a palavra que foi dada, que eles produzissem frutos de mudança de vida, de conversão. E o que eles fazem? Matam. E aqui Jesus cita 3 pessoas. Quem são esses? Provavelmente os 3 grandes profetas que são conhecidos, Jeremias, Ezequiel e Isaías, que segundo a tradição judaica, Jeremias e Ezequiel foram mortos apedrejados, enquanto Isaías foi cerrado ao meio. Todos foram perseguidos, tá? Então assim, esses homens sofreram e ao invés de serem acolhidos, eles foram perseguidos e mortos. Depois diz que o proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, e que são os outros profetas que a gente conhece. Zacarias, Abacuque, né? Oséias, Abdias, tantos outros, né? Que agora são os outros finais ali, são vários, né? São acho que 9. Então esses daí foram enviados. E o que aconteceu? Trataram da mesma forma. No final, então, o proprietário diz: eu vou mandar meu filho, porque eles vão respeitar. Quem é o filho? É o próprio Senhor Jesus. E o que acontece? O texto diz: os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Aqui é um fato interessante. Hoje, quando a gente vai no Santo Sepulcro, na igreja, lá na Basílica do Santo Sepulcro, ele está dentro de Jerusalém, mas na época ele estava fora. Por quê? Se você ler Atos dos Apóstolos, quando Santo Estevão foi apedrejado até a morte, você vai ver que ele foi arrastado para fora da cidade. Por quê? E Jesus também foi crucificado fora dos muros da cidade. Por quê? Porque não podia, segundo a lei da época, não podia matar ninguém, ou seja, causar pena de morte para alguém dentro dos muros da cidade. Por isso que fala aqui que ele foi arrastado para fora da vinha e o mataram. Então Jesus também vai ser levado para fora dos muros de Jerusalém e vai ser crucificado no Calvário. E como eu disse hoje, que é uma cidade moderna, está no centro de Jerusalém, o lugar onde o Calvário, onde Jesus foi crucificado, mas na época não. E aí Jesus pergunta para esses sumos sacerdotes, para esses fariseus, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? A esses homens que sempre foram muito duros de coração, esses homens vão fazer o quê? O que eles fariam? Eles vão falar o que eles fariam. Porque eram pessoas que se achavam muito justas no direito de condenar todo mundo. Aí ele vira e diz assim, eles vão responder, com certeza vai mandar matar de um modo muito cruel esses perversos e vai dar vinha para outro que vão dar fruto. Simples assim. E aí Jesus pergunta para eles, nunca lestes nas Escrituras? E aí o Senhor vai citar o Salmo 117, ou 118, dependendo da Bíblia, versículos 22 e 23.
Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, quem é a pedra rejeitada? É Jesus. E o que é a pedra angular? Gente, a pedra angular, nas construções antigas, era a pedra que sustentava todo o edifício. E ela ficava num ângulo, ela ficava numa esquina, vamos dizer assim, numa quina, e sustentava todo o edifício. Se você tirasse a pedra angular, ele desabava inteiro. Então aqui é o que o Senhor está dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Os líderes religiosos ali da época. Quem é a pedra rejeitada? É Jesus. Essa vai ser a pedra angular, que vai ser construído todo o cristianismo em cima dele, em cima dos ensinamentos de Jesus. E aí o que acontece? Isso é uma maravilha aos nossos olhos, por tudo aquilo que o Senhor fez. E aí o Senhor agora fala claramente: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Então, como os judeus não acolhem Jesus como Messias, são os pagãos que vão acolher Jesus como Messias, e por isso eles terão o reino dos céus, enquanto os judeus vão perdê-lo. E aí, não precisa nem comentar, aqui o próprio São Mateus comenta o final dizendo: os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando dele. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Então, quando eles perceberam que era deles que Jesus estava falando, que eles se achavam tão justos, tão santos, tão perfeitos, mas que não produziram nenhum fruto de conversão e deveriam produzir, por isso não seriam salvos, perderiam o reino de Deus, então eles resolvem matar o Senhor, como de fato vai acontecer. E diante desta palavra, Senhor, nós pedimos a graça da conversão. Nós pedimos, Senhor, todos nós precisamos. E nesse período quaresmal, Senhor, é um tema constante a conversão. Eu preciso me converter, com certeza, meu irmão, minha irmã que ouve a mim nesta manhã, neste dia, você também precisa de conversão. Então peçamos essa graça ao Senhor. Já melhoramos muito, sim, com certeza, mas temos muito a melhorar e precisamos dar passos largos, rumo à conversão, à mudança de vida. Que nós não tenhamos o coração endurecido, mas muito pelo contrário, que ouçamos a palavra do Senhor, a acolhamos no nosso coração e deixemos com que a palavra mexa em todo o nosso ser e nos leve realmente a entrar na forma do Espírito Santo de Deus, de ser conformados ao Espírito Santo de Deus, a tudo aquilo que o Senhor nos pede. Que o Espírito Santo nos dê força para que nós não desanimemos, mas muito pelo contrário, sigamos sempre firmes no caminho proposto, que é a conversão rumo à vida eterna. E Mãe querida, Rainha da Paz, mais uma vez pedimos pela paz mundial, de forma especial na região da Ucrânia, e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.